Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 37, parágrafo 3º, e nós vamos falar sobre a participação dos usuários na administração pública. O parágrafo 3º diz: a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, inciso 1º, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. Inciso 2º, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10 e 5º, inciso 33. Inciso 3º, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Parágrafo não cobrado em concurso público. Pode ser que venha uma questão na sua prova, mas vamos ver o que nós podemos extrair e também fazer um link com institutos já tratados na Constituição Federal e que este parágrafo 3º faz remissão. Muito bem, quando você observar o parágrafo 3º, você tem que dividir ele em 3 pontos. No primeiro inciso, nós vamos ver as reclamações e que, na prática, o que nós temos? Nós temos as ouvidorias e as centrais de atendimentos que efetivam de forma prática, ou talvez apenas teórica, o inciso 1º. Nós temos no inciso 2º o acesso à informação, que está ligado à publicidade, à transparência. E quando nós fazemos a leitura do inciso 2º, ele vai fazer remissão ao artigo 5º, inciso 10. E nós já estudamos. Vou deixar o link da aula aqui na descrição para você poder acessar. O importante no inciso 5º, inciso 10, é nós observarmos que são invioláveis a intimidade e a vida privada. Ou seja, esse acesso à informação não pode violar os direitos garantidos no artigo 5º, inciso 10. Na aula do artigo 5º, inciso 10, nós até fizemos uma diferenciação entre vida privada e intimidade. Muito interessante. Assista a aula para você aprender um pouco mais sobre o tema. Também o inciso 2º vai fazer remissão ao artigo 5º, inciso 33, que vai dizer que todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. É o acesso à informação. Nós até mencionamos na aula do inciso 33 a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011. E é importante você entender, referente ao acesso à informação do artigo 5º, inciso 33, o remédio constitucional pertinente. Muito interessante aula. Você vai ver que quando a informação for de interesse particular, essencialmente privado, o remédio será o habeas data, mas quando a informação for de interesse particular, congruente ou convergente, de interesse coletivo ou interesse geral, o remédio constitucional será o mandado de segurança, ok? Seja ele individual ou coletivo. Acesse também essa aula do artigo 5º, inciso 33, muito interessante para a sua prova, para o seu concurso. Vamos entender também que este parágrafo 3º do artigo 37, ele está relacionado com o princípio da publicidade. E o princípio da publicidade, ele tem os seus desdobramentos. Quais são eles, professor? O primeiro exige a publicação dos atos administrativos ou normativos. É um requisito, inclusive, de validade a publicação dos atos administrativos ou normativos. E, por um outro viés, ele exige a transparência da atuação administrativa. É o que nós vemos no artigo 5º, inciso 33, uma garantia fundamental
e, inclusive, uma cláusula pétrea. Bom, no que se refere ao inciso 3º, nós vamos ver a fiscalização e o controle da administração pública, que nada mais é do que o direito de provocar esse controle. Como ele pode ser provocado, então? Através de uma representação, por exemplo, ao Ministério Público, uma denúncia ao Tribunal de Contas e também a ação popular. A ação popular, ela está no artigo 5º, inciso 73, e nós vamos ver que qualquer cidadão é parte legítima. Informações importantes também nós passamos na aula do inciso 5º, inciso 73, mas o mais importante é você saber que cabe contra ato lesivo ao poder público ou entidade com participação do Estado, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Nós temos como legitimados ativos qualquer cidadão, preste bastante atenção, qualquer cidadão em pleno gozo dos direitos políticos. Para a ação popular, não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão. Dica importante, nós estamos relembrando na aula de hoje. E os legitimados passivos são pessoas jurídicas, autoridades, servidores públicos, administradores e também beneficiados. Bom, sobre o parágrafo 3º, é o que nós separamos para a aula de hoje, não muito cobrado, mas acrescentamos ao vídeo informações importantes, revisões interessantes para que você tenha o maior proveito das aulas aqui do canal. Na próxima aula, artigo 37, parágrafo 4º e 5º, falaremos sobre improbidade administrativa. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.